Olá, muito bom dia. Eu me chamo Aline e hoje eu vou apresentar para vocês o webinar sobre escrituração contábil digital, a ECD. Eu vou apresentar para vocês a geração da ECD dentro do sistema contábil Milênio. Então, o SPED, Escrituração Contábil Digital, faz parte, né, do nosso sistema público de escrituração digital e ele substitui a escrituração contábil em papel, substitui alguns livros contábeis que a gente tinha que gerar e enviar para as jurisdições competentes. Quem está obrigado a entregar o SPED-ECD? Pessoas jurídicas do lucro real, lucro presumido, que distribuem lucros sem comprovação em escrituração contábil, e as sociedades de conta de participação. Não que as empresas do Simples Nacional não possam entregar, mas elas não estão na obrigatoriedade. Aqui, sociedades em conta de participação, também os partidos políticos podem fazer entregas dos ECDs. O que vai dentro do SPED-ECD? Os livros diários e auxiliares, livro-razão, balancete, demonstrações contábeis, demonstração de mutações do patrimônio líquido e outras, conforme o aplicável, né? Conforme houver necessidade. Lembrando que por dentro do sistema, ele já leva automaticamente os balancetes e as demonstrações. E o livro diário? O prazo. O prazo está apertando, então a entrega da ECD é até o último dia útil de junho, dia 30 de junho, uma terça-feira. E aqui eu tenho algumas telas que eu coloquei para vocês dentro do sistema contábil Milênio, que é a associação com o plano referencial, configurações do SPED-ECD. Todas essas telas que estão disponíveis aqui, eu vou estar mostrando para vocês agora dentro do sistema contábil Milênio. Então, estamos aqui com o sistema contábil na versão 7.29a, que é a que está disponível no site, né? Para quem trabalha com sistema em desktop, pode fazer a atualização do sistema, que ele já está conforme o layout da ECD. Para quem trabalha com sistema em nuvem, já está com o nosso sistema atualizado, porque não precisa passar por essa parte de fazer atualizações. Então, o primeiro slide que eu mostrei para vocês anteriormente era a associação com o plano referencial. Por que a gente tem que lidar com a associação com o plano referencial? Quando a contabilidade vem de outro escritório, normalmente o plano de contas tem estrutural, reduzidos diferente, que tiveram movimentação. Então, a gente precisa importar esse... Aqui é a importação. A associação com o plano referencial é a associação do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial do SPED, ECD e ECE. Para a gente fazer essa associação com o plano referencial, a gente precisa entrar lá no cadastro da empresa primeiro e marcar o tipo de plano referencial. Aí eu vou abrir aqui o cadastro da empresa para mostrar desde o início como é que a gente faz as configurações dentro do sistema. Na aba Contabilidade, a gente marca o tipo de plano referencial. Para o sistema já associar que a minha empresa é do lucro presumido, o meu plano de contas ao plano referencial, respondendo àquela tipo de tributação. Então, no momento que vocês acessam a rotina associação com o plano referencial, ele já começa a associar todas as contas que tiveram movimentação ao plano de contas referencial. Aqui do lado esquerdo, ele mostra o plano de contas da empresa e do lado direito o plano de contas referencial. Se uma conta contábil que teve movimentação ou que foi criada após ter dado carga no plano de contas não estiver associada ao plano de contas referencial, a gente vem aqui do lado do plano de contas da empresa e associa ao plano de contas referencial. Como é que faz esse processo? Aqui eu tenho alguns adiantamentos de terceiros, fornecedores, ó, que algumas contas não estão associadas. Como é que eu sei que não está associada? Elas estão em branco, não em cinza escuro. Então, eu clico com o botão direito em cima de uma das contas que está associadas e o sistema já me leva direto ao plano de contas referencial. Eu posso selecionar uma por uma e passar para cá, ou eu posso pegar o grupo todo e associar todo ele no plano referencial. Assim, eu evito que alguma conta fique por fora. Feito isso, é só fechar e gerar a exportação para o SPED-ECD. O próximo slide que eu deixei foram as configurações do SPED-ECD. Para quem precisa configurar o SPED-ECD? Para quem tem que enviar o bloco K. Para aquelas empresas que são controladoras ou controladas. Tá? Aqui eu deixei uma empresa controlada, né? Aqui é a minha empresa que eu vou botar controladora é a empresa modelo, e essa minha empresa aqui é a controlada.
Eu posso colocar um percentual de participação acionária e depois associar as contas, a associação entre as contas, entre a empresa controladora e a empresa controlada. Isso são para aqueles casos de empresas grandes que têm as controladas e as controladoras. Então, agora sim, falando em importação do SPED-ECD, recebi uma empresa que veio de outra contabilidade. Preciso importar o meu SPED-ECD para dentro do sistema contábil Milene para implantar saldos, para trazer toda a movimentação que teve dentro daquela empresa naquele período. Então, eu vou fazer uma importação de dados do SPED-ECD para dentro do sistema. Assim, evita que eu faça lançamentos de saldos manualmente dentro do sistema e vai me dar mais tranquilidade. Então, eu entro aqui, seleciono o arquivo do SPED que eu quero importar para dentro do sistema. Caso o contador anterior não tenha passado o arquivo do SPED, vocês podem solicitar ele lá no ReceitaNet PX. Seleciono o arquivo e importo. O sistema vai dar uma mensagem que este arquivo do SPED-ECD será importado. A gente faz a importação dele para dentro do sistema. Eu posso marcar aqui que eu utilizo vínculos com o plano anterior, tá? E se houver centro de custos, eu preciso marcar ali o centro de custos. Importo. O sistema começa a salvar o plano de contas e me dá o resultado de importação. Ele importou aqui para nós associações com plano referenciais, históricos padrões, lançamentos de saldo anterior incluídos 4 e lançamentos de movimentações incluídas 131. Então, foi um sucesso a importação do arquivo do SPED-ECD para dentro do sistema. Depois a gente tem a importação do plano de contas. Porque às vezes a gente recebe essa contabilidade de outro contador e quando a gente importa o arquivo do SPED-ECD gerado pelo contábil Milene lá no PVA e recupera a ECD anterior que foi gerada pelo contador anterior, vai dar divergência dos estruturais e dos planos e das contas reduzidas. Sempre há uma diferença entre essas contas, né? E a gente precisa fazer esse depara aqui dentro do sistema. Então, a gente importa o arquivo, né? A gente vem em planos de contas. Então, vamos lá. Vamos importar o arquivo do SPED para a gente ter todos os dados do contador anterior e fazer a associação com o plano referencial. Então, aqui ele importou 83 contas nos últimos 12 meses. Para mim fazer a associação, é só eu deixar marcado aqui o ano e clicar em associar. Eu vou ter todo o meu plano de contas do lado direito e do lado esquerdo o plano de contas do SPED. Como é que eu faço para associar as contas que tiveram movimentação do plano de contas do SPED com o meu plano de contas, que tem estrutural ou códigos reduzidos diferentes? Eu venho do lado direito, clico na linha da conta e seleciono uma conta não analítica. Ó, Caixa. Eu vou em bancos, todas as contas que tiverem movimentação e que eu verificar que vai dar diferença quando eu recuperar esse CD anterior, eu preciso vir aqui fazer a associação. Depois eu só gravo as associações. E depois de eu realizar essa associação, na tela de exportação do SPED-ECD, eu vou marcar que houve uma mudança no plano de contas anterior. Aqui está a tela de exportação e eu vou marcar aqui, ó, mudanças no plano de contas, registro I-157, que é aquele que dá erro pra gente lá no PVA. I-155 com o saldo do I-157, ó. Houve mudança e eu seleciono o ano que houve a mudança. E gero a exportação. A tela de exportação, ela é bem simples. Vai trazer o período que vocês vão ter que fazer a exportação. Se vocês realizaram o encerramento, vai aparecer que houve encerramento e que houve movimentação. Lembrando, empresas do lucro presumido precisam fazer o encerramento trimestral, tá? Pode ser feito o encerramento anual, mas se essa empresa entregar a ECF, vai dar diferença quando vocês recuperarem a ECD dentro do PVA da ECF, porque vai dar diferença de encerramentos e totais, tá? Para ECD, pode ser feito o encerramento anual, mas para ECF tem que ser trimestral para lucros presumidos. Então, dando sequência, período, confere se houve encerramento e houve movimentação. O sistema permite o envio da ECD sem movimento
tá? Não tem problema nenhum, vocês podem fazer o envio, desde que esteja movimentação contábil, né? Capital social, alguma movimentação contábil deve ter dentro do sistema. O tipo de livro sempre vem selecionado o livro diário. Vocês podem estar exportando uma ECD de situação especial ou uma situação do início de período. Se pegaram uma metade do período, pode fazer o início da obrigatoriedade, substituta ou original, tá? Quero enviar sem referencial para empresas do Simples Nacional que têm obrigatoriedade de entregar o SPED, podem marcar sem o referencial para o sistema fazer o envio do SPED sem o referencial. Quando há encerramento, ele já marca o balanço e a DRE. Se precisarem formar notas explicativas, tem o J800. É preciso mostrar aqui as notas explicativas. E se for uma substituta, é obrigatório ter o termo J801, salvo em formato RTF. Vou gerar o arquivo de exportação. O sistema faz uma verificação em todos os registros e sempre que houver inconsistências ou advertências, ele vai advertir vocês. Não consegue gerar o arquivo com inconsistências. Aqui houve inconsistências em cadastro de empresas, não tem a data do NIRI, não marquei o número do livro e existe contas que não foram associadas, tá? E como eu mencionei para vocês, para exceder é uma advertência o encerramento ter sido feito anual e não trimestral. Já para a situação em ECF, vai ocorrer erros mesmo, inconsistências, impedindo a geração do arquivo. Então, aqui, antes da gente gerar o arquivo do SPED ECD, a gente precisa corrigir as inconsistências. Assim, o sistema continua gerando e processando todo o arquivo, tá? Então, resumindo, tendo o sistema todo configurado, ele vai gerar o SPED de forma correta, para vocês poderem importar ele lá dentro do validador, estando com o validador atualizado também, e recuperando a ECD anterior. Lembrando, dentro do SPED é obrigatória a recuperação da ECD, a não ser que a empresa nunca tenha sido feita nenhuma ECD anterior. Voltando lá para os meus slides, então, mostrei para vocês aqui a associação com o plano referencial, tem dentro do sistema a forma de vocês realizarem a associação manual ou deixar que o sistema faça associação automática. A importação, configuração do SPED CD para o bloco K, para aquelas empresas controladoras. A importação do SPED CD para dentro do Contábil Milênio. A importação e associação com o plano anterior, para vocês terem o registro I-157 configurado com o plano de contas anterior, para ele levar para dentro do SPED os saldos correspondentes às contas. E aqui a gente tem as nossas redes sociais. Agora, eu solicito que vocês façam questionamentos e dúvidas sobre alguma rotina dentro do sistema que vocês estão surgindo dúvidas já estão tendo dificuldades na hora de gerar o arquivo. Caso vocês tenham alguma, vocês podem abrir o microfone ou falar comigo aqui pelo chat que eu vou respondendo as questões de vocês. Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram tirar em relação ao sistema? Eu posso voltar em alguma rotina que não ficou claro para vocês? A documentação que eu preparei ali, os slides, ela vai ficar disponível lá no Instagram. E a gente solicita que vocês acompanhem, né, as nossas novidades nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem um webinar disponível, né, com algum sistema para vocês poderem ir acompanhando e tirar as dúvidas sobre a rotina que a gente vai apresentar. Bom, já que não surgiu muitas dúvidas sobre o webinar, né, eu agradeço muito a participação de todos. A Data sempre agradece muito a participação de todos. Um bom dia a todos e um bom trabalho. Até mais.